Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Você já se sentiu perdido aí na academia, né? Sem saber se está fazendo séries de mais ou de menos, né? Já se perguntou se existe algum número ideal ali de séries para você finalmente ter resultados, né? Ou você é personal trainer aí, está na dúvida na hora de ajustar ou montar as séries dos seus alunos, né? Se essa dúvida ela já passou aí pela sua cabeça, você clicou no vídeo certo. Hoje nós vamos dar uma olhada aí em tudo, né, sobre volume de treino, que é uma variável extremamente importante, né, e que você precisa ali estar controlando para maximizar seus ganhos de força e hipertrofia. Nesse vídeo você vai aprender o que é, como medir da forma mais fácil e o mais importante, como aplicar na prática aí para você poder montar um treino que realmente funcione para você. Então, ajeita aí, bora pro vídeo. Bom, mas antes de mais nada, né, vamos colocar todo mundo ali na mesma página, né? O que seria esse volume de treino? Né? De forma bem simples, o volume de treino ele pode ser entendido como a medida do trabalho total que você faz. E aí pense nele como o tamanho do seu treino, né? Ele pode ser medido por sessão, por semana, né? Ou até por mês. E por que ele é tão importante? Porque existe uma relação direta entre o volume de treino, né, e os seus resultados. Então, conforme você evolui e o seu corpo se adapta, para continuar ganhando os músculos, uma estratégia interessante, né, é aumentar progressivamente esse volume. É o princípio da sobrecarga, né, ele sendo aplicado. Bom, e como medir esse volume de treino? Existem várias formas de calcular o volume, mas vamos simplificar a nossa vida, né? A maneira mais prática e mais usada pela ciência hoje em dia é simplesmente contar o número de séries aí que você faz para cada agrupamento muscular por semana, né? Então, esqueça aí os cálculos complicados, né? Contar as séries semanais é uma forma fácil de controlar, de progredir, e é exatamente como as principais recomendações científicas são apresentadas, de forma simples e eficiente, né? Então, aí no slide tem um exemplo, né, de um rapaz que treina peito, né, segunda e quinta, né, e aí notem, né, ele executa 2 exercícios na segunda, 4 séries, né, e 2 exercícios de 4 séries também na quinta-feira, totalizando aí 8 séries por sessão de treino, que daria 16 séries aí de volume semanal desse aluno, né, desse praticante. Bom, agora talvez aí a parte que todo mundo quer saber, né, existe uma dose certa, né? O que a gente sabe aí? A ciência ela já vem investigando, né, essa relação de dose e resposta, né? Ou seja, mais volume geralmente significa mais resultados, tá? Tanto para força quanto para hipertrofia. E aí temos alguns estudos, como o do Schofield e colegas, né, de 2017, que é uma revisão sistemática, né, que deixou isso bem claro. Foi uma meta-análise, na verdade, né, que eles observaram, né, que, por exemplo, fazer 10 séries ou mais por músculo gera mais ganhos do que fazer 5 a 9 séries, que por sua vez geram mais resultados do que fazer menos de 5 séries, né? Igual tá aí no gráfico, tá? E aí, lembrando, né? Esse gráfico aí eu só fiz para ilustrar melhor, tá? Não é um gráfico que saiu ali do estudo em si. Caso alguém tenha interesse em acessar esse material, é esse artigo aí que está aparecendo aí no slide. Mas atenção, tá? A dose ideal não é uma receita de bolo, né? Também depende ali do seu nível de experiência, né? Um iniciante ele não precisa e nem deve fazer o mesmo volume, por exemplo, que um atleta de elite. Então, de certa forma, podemos pensar assim, né? Em séries por músculo, né? Por grupamento, né? Por semana. Então, iniciantes, ali até 10 séries semanais, que geram ótimos resultados, intermediários entre 10 e 20 séries semanais e avançados acima de 20 séries, podendo chegar a volumes até bem altos, na verdade, né? E aí, quando a gente pega a literatura aí, a gente já observa estudos aí que investigaram volumes de até 30 séries semanais para membros superiores, né? E até 45 séries para quadríceps com resultados positivos, né? Então, sim, existe margem para progredir. Beleza, mas e aí? Existe algo que seja melhor? Existe um limite? Eu posso fazer isso em séries que eu vou, né? Vou ficar igual o Hulk? Não é bem assim, né? Embora a ciência ainda não tenha definido um número ali onde os ganhos simplesmente eles param, o teto ele existe e ele é individual, tá? O ponto principal é que para a maioria das pessoas esse teto ele é muito mais alto, né, do que elas imaginam, tá? E se você sente que estagnou e não ganha mais massa muscular, aumentar o volume de forma inteligente pode ser uma forma interessante, né, de quebrar esse platô. Lógico que nem tudo se resolve, né, se resume a simplesmente aumentar o volume, mas pode ser uma das suas das estratégias a serem adotadas aí
nesse caso. Bom, e aí isso nos leva a uma questão crucial. E aí, é melhor fazer um treino gigantesco para um músculo uma vez na semana, né? O famoso dia do peito, dia de costa, né? Aquele treino ABCD, ABCDE, né? Ou é melhor distribuir esse volume? Né? Pensa comigo aí, né? Se sua meta aí são fazer 20 séries de peito na semana, fazer todas elas em um único dia pode ser não tão interessante, né? E aí depois de um certo número de séries, a qualidade do seu treino ela cai, a fadiga aumenta, o estímulo para hipertrofia ele diminui, né? E aí é o que chamamos ali de junk volume, né? Ou volume lixo, né? E aí a estratégia mais inteligente talvez seja, principalmente ali se você estiver lidando com, se você for um praticante ali que estiver trabalhando com altos volumes, ou se o seu aluno, né, estiver trabalhando com altos volumes, é distribuir o trabalho em mais sessões, tá? Então, em vez de fazer 20 sessões em um dia, que tal, né, 2 treinos de 10 séries, por exemplo, ou até 3 treinos de 6 a 7 séries, né? Isso permite que você treine com mais intensidade em cada sessão, se recupere melhor e no final tenha melhores resultados, né? Por isso que divisões como Full Body, Up and Lower, ABC 2 vezes na semana, né? Eles são tão eficientes. Mas lembrando, né? Não é uma receita de bolo, né? É o que se adapta melhor ao perfil do aluno, né? Ou ao seu perfil e que se ajusta melhor também a sua rotina, né? São vários pontos ali que precisam ser levados em consideração. Beleza, entendi tudo, mas como eu vou progredir o meu volume na prática, né? E aí a progressão ela deve ser gradual e cíclica, e aí não adianta ter pressa, né? Não adianta dobrar o seu volume da noite para o dia, provavelmente você vai acabar se lesionando, né? A chave é o quê? Comece de onde você está, né? Calcule seu volume semanal atual, vai aumentando aos poucos, adicione 1 ou 2 séries por semana, ou a cada 2 semanas para o grupo muscular, né? Tem a imagem do gráfico aí para vocês darem uma olhada, tá? Um aumento de 5 a 20% ali é uma boa margem, tá? Então monitore a sua recuperação também, você está dormindo bem, suas cargas estão subindo. Se a resposta for não, talvez seja a hora de dar uma segurada aí nesse volume de treino, né? E aí faça deloads, né? A cada 4 ou 8 semanas de treino pesados, planeje uma semana de deload, né? Uma semana de descanso ou regenerativa, né? Com um volume e intensidade bem mais baixos. E aí isso é muito importante para o seu corpo, ele poder se recuperar e voltar ainda mais forte, né? De certa forma. Então, lembre-se, a progressão ela é individual, né? E o que funciona para um pode não funcionar para você. Resumindo, pessoal, primeiro, vamos lá, né? Volume é a chave, tá? E aí monitore contando suas séries semanais por músculo. Segundo, a relação dose-resposta, geralmente mais volume, até certo ponto, né? Ela leva a mais resultados. Para volumes maiores, né? Mais altos, divida o treino em mais dias da semana. E aí entendam que a frequência é uma aliada nossa, tá? Progrida de forma lenta, gradual e não se esqueça das semanas de deload para se recuperar. E entendam que dominar o volume de treino é o que separa o treino aleatório de um treino inteligente, né? E que gera resultados de verdade. E aí, esse vídeo te ajudou a clarear as ideias? Quero saber de você qual o seu volume de treino semanal atualmente, né? Para o seu grupamento favorito. Deixa aqui nos comentários, vamos trocar essa ideia. Ou se você tiver ficado alguma dúvida, ou se você tem alguma sugestão de tema, deixa aqui nos comentários também que eu vou estar respondendo aí mais tarde. E se você gostou desse conteúdo e quer mais vídeos baseados em ciência para otimizar seus treinos, já deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nada. Obrigado por assistir e até a próxima!